Olá, tudo bem? Eu vou estar aqui falando sobre a molécula monóxido de carbono, em estrutura de Lewis. Como estabelecer a ligação tripla dessa molécula? Eu vou ter que relembrar um pouquinho dos conceitos de estrutura de Lewis. Para mim fazer a estrutura de Lewis, eu tenho que saber os elétrons de valência, que são os elétrons que fazem a participação da ligação covalente. Então, o carbono, ele tem 4 elétrons de valência. Como eu sei disso? Pelo número atômico que é 6. Eu vou fazer a distribuição desse número atômico, vou fazer a distribuição eletrônica, que é, se ele tem número atômico 6, os seus elétrons é 6, a quantidade fundamental é 6. Então, tenho 1s2, 2s2, 2p2. Na minha camada 2, eu tenho 2s e 2p. Então, eu tenho 4 elétrons. Dessa forma, eu sei a camada de valência, eu tenho 4 elétrons no carbono, beleza? No oxigênio, o número atômico 8, quer dizer que ele tem 8 elétrons no seu estado fundamental. Então, para fazer a distribuição é 1s2, 2s2, 2p4. Então, eu tenho 2 elétrons em S e 4 elétrons em P, totalizando 6 elétrons na minha camada de valência. Se eu somar o 6 com 4, eu vou achar 10 elétrons. Aí eu divido por 2 e eu sei o número de pares, beleza? Sabendo o número de pares de elétron, eu vou conseguir fazer a minha ligação, minha estrutura de Lewis. Beleza? Vem aqui e vou fazer a minha estrutura. Como que eu faço a minha estrutura? Eu tenho o carbono ligado ao oxigênio. Beleza? Já gastei um par de elétrons fazendo essa ligação simples. Qual que é o próximo procedimento? Eu tenho 5 pares de elétron. Então eu tenho que gastar esses 5 pares de elétron. Eu faço 1, 2, 3, 4, 5. Eu preencho o meu átomo periférico a fim de estabelecer a regra do octeto, que é 8 elétrons. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 elétrons para o oxigênio. Só que o carbono só tem 4. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma ligação dupla e tripla, a fim de estabelecer o octeto, a regra do octeto no carbono. Aí eu faço essa ligação, esses 2 elétrons para cá, esses 2 elétrons para cá também, a fim de estabelecer uma ligação tripla. Dessa forma, a minha estrutura do monóxido de carbono vai ficar dessa forma. Carbono, tripla O, com um par de elétrons em C, um par de elétrons solitário em O. Dessa forma, eu tenho carbono, tripla O, que é um monóxido de carbono. Como que eu sei que está correto? É só eu contar a quantidade de elétrons. Carbono, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons com carbono. Oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oxigênio também está com 8 elétrons, beleza? Para mim calcular a carga formal, também, é 4 elétrons de valência do carbono, menos os elétrons que estão na ligação, sendo compartilhados. Aí eu divido aqui, eu sei que 1, 2, 3, 4, 5. Sei que está 5. Então a carga formal para o meu carbono é menos 1. O oxigênio, ele tem 6 elétrons de valência, menos 1, 2, 3, 4, 5. Menos 5 que ele está fazendo a ligação. Eu tenho uma carga formal mais 1. Menos 1 mais 1 é 0. A minha molécula, né, ela tem carga 0. Então está correto. Agora eu vou fazer do C2H2. O carbono, a gente sabe que ele tem 4 elétrons de valência. Só que no caso da minha molécula, que é o etino aqui, eu tenho 2 carbonos. Então, eu faço 4 vezes 2, que é igual a 8 elétrons do carbono, contribuição de C2. Agora, H2, que é o hidrogênio, eu tenho um elétron na camada de valência, vezes 2 átomos, eu tenho 2 elétrons. 8 mais 2, 10 elétrons total. Se eu tenho 10 elétrons total, eu tenho 5 pares. Se eu tenho 5 pares, aí eu vou ter que
começar a distribuir para os meus átomos periféricos a fim de estabelecer a estabilidade pela regra do octeto. Mas só que o gás que aproxima da regra do hidrogênio é o hélio. E o hélio, ele tem a última camada de valência estabelecida com 2 elétrons. Então, o hidrogênio vai estabelecer a estabilidade com 2 elétrons e não com 8, correto? Então, de que forma que eu monto a minha estrutura de Lewis? É carbono simples, carbono, e o hidrogênio, cada um com na extremidade. Então, aqui eu já gastei 1, 2, 3 pares de elétrons. Gastei 3 pares de elétrons só montando a estrutura central da minha molécula. Como que eu vou definir onde vai ter a tripla aqui, né? Se o meu hidrogênio ele estabelece com 2 elétrons, quando eu faço uma ligação simples eu já tenho 2 elétrons, correto? Então, 2 elétrons para o hidrogênio, 2 elétrons para o hidrogênio de cá. Já estabeleceu. Agora, o que a gente verifica? O carbono. O carbono tem 1, 2, 3, 4. 4 elétrons para esse carbono e 4 elétrons para esse. Então, está faltando 4 elétrons para cada carbono. Como que eu faço isso? Então, está sobrando 2 pares de elétrons para mim. Eu faço ligação dupla e ligação tripla. Desta forma, eu consigo estabelecer a regra do octeto para o carbono e fazendo a ligação tripla entre os carbonos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 par de elétron para esse carbono, 4 par de elétron para esse carbono, estabelecendo a estabilidade para minha molécula, beleza? Carga formal do hidrogênio, 1 menos 1 é 0. Do carbono, 4 elétrons de valência, menos 1, 2, 3, 4, menos 4 também é 0. Esse carbono, 4 elétrons de valência, 1, 2, 3, 4, 4 menos 4 é 0. E o último hidrogênio é 1 elétron de valência menos 1 participante na ligação covalente é igual a 0. Então, eu tenho uma carga formal de cada elemento químico igual a 0. Minha molécula é 0, a soma dá 0, está correto, beleza? Agora eu vou falar do ácido cianídrico, é o HCN. Como que eu monto a estrutura de Lewis para HCN? E como saber onde está a tripla? Da mesma outra forma que eu fiz. Vou pegar os elétrons de valência de cada átomo, somá-los, dividir por 2 para saber o número de pares, preencher o meu átomo periférico, a fim de estabelecer a regra do octeto, ou a estabilidade, no caso do hidrogênio. Vou pegar e olhar para o meu átomo central. Se meu átomo central estiver desfasado, eu vou complementar ele com ligações duplas e triplas a fim de estabelecer a estabilidade, que é a regra do octeto, são 8 elétrons, beleza? Então eu tenho o HCN, é o hidrogênio com elétrons de valência, como já falamos, o carbono com 4 elétrons de valência e o nitrogênio com 5 elétrons de valência, beleza? Total de 10 elétrons. São 5 pares novamente, só que agora são 3 átomos. O que eu faço aqui? O hidrogênio simples C, simples nitrogênio, beleza? Aí eu preencho o meu átomo periférico. O hidrogênio já está estável com 2 elétrons. O nitrogênio, 1, 2, 3, 4 pares, estabeleceu 8 elétrons, beleza?
Mas agora o carbono, eu tenho que olhar o átomo central, o carbono. Eu estou com 2 pares de elétrons, faltando 2 pares para estabelecer a estabilidade. Eu pego esses elétrons e desço aqui para fazer a dupla e tripla ligação para dar elétrons no meu carbono, beleza? Fazendo hidrogênio, simples, carbono, tripla, nitrogênio. E o nitrogênio ficando com um par de elétrons solitário ali, beleza? Para calcular a carga formal, o hidrogênio está com um elétron de valência, menos um elétron que está participando da ligação, dá zero. O carbono, 4 elétrons de valência, menos 1, 2, 3, 4 elétrons participando das ligações, zero. O nitrogênio, tenho 5 elétrons de valência, então eu tenho dois elétrons aqui, um par solitário, mais os elétrons compartilhados aqui são 5. 5 menos 5 dá 0. 0 mais 0 mais 0 é 0. Minha molécula é de carga nula, então está correto, beleza? Essa é a estrutura correta. Então a estrutura correta é H, simples C, tripla N e o parzinho de elétron solitário no nitrogênio. Essa é a minha estrutura de Lewis correta, beleza?